Capítulo 10. 15 horas. Nos Passos da Morte. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre as 15 e 16 horas. As altas chamas que incendeiam os destroços do veículo logo se apagam, pois toda a área em volta estava encharcada pela forte chuva de poucas horas atrás. Já eram 3 horas da tarde, e Lillian, Mark e Robin ainda estavam indecisos de onde começar a procurar pela prima desaparecida, quando Robin comenta: Acho que o fio do alto-falante estava ligado ao rádio do carro. Por isso que a moita foi arrastada junto da caminhonete na queda. Só achei que o fogo queimou muito rápido o corpo da titia, diz Lillian, cutucando com um galho os restos da explosão. Em falar nisso, não vi nem sinal do objeto que estava na carroceria. Ele não estava mais no carro quando caiu, diz Mark. Lillian anda em volta dos destroços e encontra uma pequena caixa de madeira toda despedaçada no chão. Olhem essa caixa de madeira. Deve ter caído junto do carro. O que tinha dentro? Pergunta Robin, se aproximando. Parece que tinha alguns potes de vidro com sangue. Espanta-se ela, remexendo os cacos de vidro dentro da caixa e encontrando um dos potes que ainda estava inteiro. Sangue? Pergunta Mark. Quem deixaria sangue enlatado? Vampiro, responde Robin. Não é sangue, não, diz Lillian, encontrando o rótulo do pote. É geleia de morango. Neste mesmo instante, os três veem algo sinistro. Entre as árvores da mata fechada, algo se movimenta. Vindo de lugar nenhum e indo para o nada, uma pessoa usando uma longa capa preta que cobria todo o corpo caminhava silenciosamente. Era irreconhecível. A enorme capa comprida até o pé se juntava a um grande capuz que fazia o rosto sumir nas sombras. Com os braços caídos e imóveis, a coisa andava tão lentamente que não se via nem o corpo nem as pernas em movimento. Parecia que apenas deslizava sobre o chão, como um ser sobrenatural. O que era aquilo? Cochicha Mark para os outros. A morte! Responde Robin, se escondendo atrás dos outros. Talvez ela tenha vindo buscar o corpo da titia para o além. Deixa de besteira, Robin, diz Lillian. Vamos ver isso direito, pessoal. Diz Mark, indo de mansinho até a área por onde passou encapuzado, junto de Lillian e Robin. Olhem, aqui só tem simples pegadas de sapato, diz Lillian. Então essa morte é apenas uma simples pessoa encapuzada, diz Mark, acalmando Robin. Um assassino também calça um simples sapato, Mark. Ironiza Robin. Um assassino? Assusta-se Lillian. Por que acha isso? Só quero mostrar que talvez não seja apenas uma simples pessoa, explica Robin. Porque alguém estaria andando no meio do pântano vestido daquele jeito? Só pode ser um assassino. Temos que descobrir isso agora, fala Mark indo em frente. Isso! Vamos seguir os passos da morte, diz Lillian seguindo. Seguir os passos da morte, repete Robin para si mesmo. Porque será que essa frase não me transmite muita segurança? Os três começam a seguir as pegadas pelo meio do pântano por alguns minutos, até que Lillian, sentando em uma pedra, reclama. Já estou cansada de andar. Desisto. Não podemos parar, Lillian. Temos que continuar, diz Mark. Para vocês dois é fácil falar isso, mas eu já estou andando há horas com um sapato com mais de 15 centímetros de salto. Vou já dar um jeito nisso, diz Mark. Ele se abaixa, levanta o pé dela, depois arranca os 2 saltos, fazendo com que a ponta curva do sapato deixe Lillian de calcanhar no chão e os 5 dedões levantados. Olha o que você fez! Agora estou com os dedos para cima! Agora você não tem mais desculpas para parar, Lillian. Vamos logo, diz Robin. Num pulo, Lillian se levanta rapidamente, depois sai correndo meio desengonçada por causa do sapato. Ai, já fui! Eras, como ela é fácil de se convencer. Estranha Mark. Foi essa cobra que poupou o nosso tempo, diz Robin, apontando uma minúscula cobra perto da pedra. Vamos logo atrás da louca. Depois de um tempo caminhando, os três chegam novamente à clareira onde ficava a casa da tia. Mark observa a casa à distância. As pegadas da morte mostram que ela entrou na casa da titia. Por que será que ela veio para cá? Pergunta-se Robin. Vamos arriscar a entrar? Retruca Lillian. De manhã a casa estava dominada pelo fantasma. Vamos só espiar pelas brechas da janela, fala Mark. Nas pontas dos pés, os três se aproximam pelo lado da casa e pela janela da cozinha, que ainda está fechada, eles espiam pelas brechas da madeira. Lá está a morte,
Cochicha Robin ao enxergar a coisa parada no meio da cozinha e de frente para o corredor que dá para a sala. Parece que a morte está falando alguma coisa. O quê? E com quem? Pergunta-se Lillian. Com as paredes? De repente, um forte som abafado de motor faz a casa trepidar. A coisa de capuz se assusta ao ouvir aquilo e olha para os lados à procura da origem do som estranho. O tremor na casa também fez com que a janela por onde os três espiavam, e que estava apenas encostada, abrisse lentamente, fazendo o sol entrar na cozinha e chamando a atenção da coisa, que vira a cabeça na direção deles. A única reação de todos foi gritar desesperadamente, fazendo o ser sinistro correr para dentro do banheiro. Vamos atrás da morte! Ela entrou no banheiro! Grita Mark. Eles entram pela porta da cozinha e correm para o banheiro, onde encontram a coisa sinistra parada diante da porta. Fechem a porta! Não deixem a coisa sair! Exclama Lillian. Mark e Robin puxam a porta e a seguram pelo lado de fora. Não solta o trinco, Robin. A morte não pode fugir. Mas eu nem estou sentindo ela puxar a porta por dentro. Diz Robin, soltando o trinco. Me deixa dar uma olhada. Diz Lillian olhando pela fechadura. O banheiro está vazio. Não é possível. Fala Mark abrindo a porta e vendo por si mesmo. Ela deve ter saído pelo mesmo lugar que o monstro entrou quando sequestrou a titia. Comecem a procurar alguma passagem secreta. Diz Robin. Todos começam a tatear as paredes, até que Lillian percebe uma brisa soprar por trás do grande espelho na parede. Achei! Diz ela. Existe uma passagem escondida atrás do espelho que vai dar lá pra fora. Vamos! A pessoa que saiu ainda deve estar aí fora. Assim que Lillian sai da casa pela passagem, dá de cara com Laurette, sua prima, que a olha confusa. Laurette? Lillian, há quanto tempo? Responde ela abraçando-a e sorrindo. Isso está muito estranho. Comenta Mark baixinho. Laurette era uma jovem alta e loira, com alguns anos a mais que Lillian, Mark e Robin. Usava um laço vermelho no cabelo e um bonito vestido verde rodado. O que você está fazendo aqui? Pergunta Lillian empolgada. Vim ajudar a titia. Ela está em perigo, diz Laurette, vendo Mark e Robin que também saem da passagem na parede. Oi, Mark. Oi, Robin. Oi, prima. Diz Robin. Você já se encontrou com a Bárbara? A minha empregada? Não. Por quê? Nós a encontramos amarrada em sua casa que estava toda revirada. Diz Mark. Revirada? Sim. Confirma Lillian. Ela disse que uma criatura verde entrou na casa e a amarrou. É essa criatura que está perseguindo a titia, afirma Laurette. E foi ela mesma que invadiu sua casa e pegou a chave do depósito para abri-lo. Continua Robin. A propósito, o que havia no depósito, Laurette? Pergunta Mark. O que o seu celular fazia numa caverna? Pergunta Robin, aproximando-se da prima com certa suspeita. Por que você demorou tanto para chegar aqui? Indaga Lillian, também chegando perto de Laurette, que se afasta cada vez mais. Isto é um interrogatório? Diz ela chateada pela desconfiança. Desculpe, prima. Diz Mark meio desconfiado. Mas é que precisamos saber as respostas para descobrir esse mistério. Está bem, diz ela voltando a sorrir. Vou responder as perguntas de vocês. Qual é mesmo a primeira? O que tinha guardado no depósito? Repete Mark. Não sei, responde ela. Como assim não sabe? A casa é sua. Diz Robin sarcástico. Mas é Bárbara quem coloca as coisas que não uso lá. E quais são as coisas que você não usa que estavam lá? Pergunta Lillian curiosa. Não me lembro bem, diz ela. Uns objetos quebrados, os vestidos que a titia me deu. Mas e quanto ao celular e as pegadas na caverna? Fala Robin. Essa é a parte mais estranha, conta Laurette. Assim que a titia me ligou pedindo ajuda, peguei um ônibus para vir. Aí então, Espere um pouco. diz Lillian. Esse ônibus tinha motorista? Mas é claro que tinha, responde ela estranhando. Que diabo de pergunta é essa? Não interrompe, Lillian. Continue, Laurette. Diz Mark curioso. Bem, quando finalmente consegui chegar aqui e vinha me aproximando da casa, um homem estranho sai dela. Quando ele me viu de longe, tomou um susto e depois simplesmente começou a correr na minha direção. Eu percebi que ele queria me fazer algum mal, por isso corri pelo meio do pântano para fugir dele. Foi aí que encontrei uma caverna e entrei nela para me esconder. Mas ele entrou logo atrás de mim. Saí de lá e consegui despistá-lo no meio da mata. Acho que agitada, deixei cair meu celular lá. Como era o homem? Pergunta Robin. Não sei. Só vi o rosto dele uma vez e estava bem distante. Corri o tempo todo sem olhar para trás. E a única vez que ele chegou perto de mim foi dentro daquela caverna escura. Que estranho.
diz Mark, passando a mão no queixo. Depois de sair da caverna, o que você fez? Pergunta Lillian. Eu resolvi ir à cidade chamar a polícia. Depois de quase 1 hora esperando ser atendida, consegui falar com o delegado. Disse a ele que a titia estava em perigo e que devia mandar alguns policiais procurá-la. Mas ele não quis mandar ninguém. Como assim? Pergunta Robin. Ele perguntou que perigo ela corria e eu falei da criatura, continua Laurette. Infelizmente, a titia não tem uma boa fama na cidade. Todos acham que ela é meio louca e esquisita. Por isso, ele não acreditou na história do monstro. Depois, quando tentei falar do homem que me perseguiu pela mata, ele já não me deu ouvidos. Afinal, ele achou que era mais uma das histórias contadas pela titia. Por que você voltou para cá, então? Pergunta Lillian. Eu vim ver se conseguia descobrir quem era aquele homem e acabei encontrando vocês, responde Laurette. Bem, agora é minha vez de fazer uma pergunta. Como vocês saíram do nada desta parede? É que estávamos procurando alguém que havia saído por uma passagem atrás do espelho do banheiro. Explica Mark. Por falar nisso, eu vi mesmo alguém sair dessa passagem, informa Laurette. Curiosos, Lillian, Mark e Robin perguntam: Quem?